da série Guia Básico do Cristianismo. Entramos na nossa terceira aula, mas antes de aprofundarmos o assunto que a terceira aula vai propor, eu gostaria que a gente pudesse fazer uma pequena revisão das aulas anteriores. A primeira aula ela trouxe argumentos lógicos e científicos para que a Bíblia pudesse e possa ser a nossa base fundamental para regermos a nossa vida. E como nós estamos propondo dentro de uma perspectiva cristã, então a Bíblia se torna a base fundamental para regermos a nossa vida cristã. Esse foi o nosso primeiro ponto da primeira aula. A segunda aula, ela propõe a perfeição da criação. Né? Partimos do pressuposto que, pela fé, entendemos que existe um Criador, e este Criador de todas as coisas criou tudo perfeito e perfeitamente para o seu funcionamento. Tá? Atribuindo, lógico, a principal criação, que é a palavra do Senhor, que a própria Bíblia já direciona, ao ser humano. Também destacamos na segunda aula os papéis fundamentais para o ser criado, né? O ser humano que foi criado. Então a gente destacou a multiplicação do ser humano, foi uma função a qual o Criador estabeleceu para ele, o governo, a administração e também o cuidado de toda a criação que este ser humano, este ser criado tem e como propósito e obrigação, né, diante das Escrituras e do que as Escrituras apresentou, e toda essa função, tanto da multiplicação quanto do governo e administração, também pressupõe serviço e obediência a esse Criador. E aqui eu quero destacar também, especialmente, né, o serviço, o servir a este Criador com a sua multiplicação, com o seu governo, administração e cuidado, e a obediência, né, que está ligado entre a obediência e serviço. Lembrando que é bom destacar que a palavra adoração é atribuída ou tem um significado e está contida essas duas palavras. A palavra servir e obedecer está contido na palavra adoração. Então, quando nós falamos que adoramos a alguém ou a algo, é porque nós obedecemos e servimos a algo e alguém a qual nós estamos direcionando a nossa adoração. Então, nós destacamos esses pontos na primeira e na segunda aula. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre uma terceira função, na verdade, que é o relacionamento. O relacionamento que o Criador, e aqui vamos tratar o Criador, lógico, como Deus, na sua triunidade, melhor dizendo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós iremos tratar essa questão do relacionamento, que já faz parte da introdução, que Deus é um Deus relacional. Né? Nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando é descrito ali que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então ali é o verbo no plural, façamos, e é atribuído a essa palavra a triunidade, né? O Elohim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a Bíblia ela registra dessa forma para evidenciar a triunidade. Nós já percebemos que existe um relacionamento de Deus entre si. Então Deus é um Deus relacional, né? E a essência dele já nos revela relacionamento. A gente costuma chamar também uma outra visão do relacionamento horizontal e do relacionamento vertical. Então, nós percebemos que Deus se relaciona entre si, na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus também tem quer um relacionamento com o ser criado. E aí a gente já chama este relacionamento de um relacionamento vertical, né? De Deus para com o homem e do homem para com Deus. Nós também iremos tratar a respeito desse relacionamento horizontal, que agora é entre o homem e o homem. Né? E a gente vai trabalhar evidenciando este relacionamento, ou estes relacionamentos. Eu gostaria de ler Gênesis capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 20, para nós destacarmos alguns pontos, né, nessa nossa terceira aula.
O texto de Gênesis, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 20, diz assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhe daria. E o nome que esse desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então eu quero destacar aqui o primeiro versículo e o segundo versículo. Nós falamos, como nós registramos na segunda aula, a perfeição da criação. E nessa perfeição há uma observação a se fazer por causa do progresso da criação. A gente precisa entender também que essa criação ela foi progressiva, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o sexto dia, tendo o sétimo dia como descanso. Então, a gente vê essa progressividade. E no momento que Deus registra, né, que o homem está só, ele diz que não é bom. E aí a gente precisa já, com essa primeira lição, entender que não é bom que o homem esteja sozinho, porque assim como Deus é relacional, quer se relacionar com a sua criação, a criação também precisa de um relacionamento. É necessário que essa criação se relacione. Essa é a primeira observação que nós queremos fazer nesse texto. A segunda observação que faremos nesse texto, no último versículo, é que Deus, parece-nos que nesse texto, Deus age de uma forma pedagógica para que o homem perceba o seu isolamento. Então, Deus convida o homem para dar nome aos animais e na verdade, não só esses nomes são observados, mas também a partir da observação do homem com os animais, de registrar que eles tinham companhia, ele sente a necessidade de uma companhia para ele. E Deus provoca isso no homem, a forma pedagógica de Deus provocar isso no homem. Então a gente percebe que tanto Deus é relacional, quanto quer se relacionar com o homem, e que também dota o homem da necessidade do relacionamento, assim criando a mulher para que os dois tivessem um relacionamento. E lembrem-se que esse relacionamento entre o homem e a mulher também provoca, né, a criação, a multiplicação deste ser, e que também vai fazer com que este homem se relacione com os seres fecundados a partir do relacionamento entre o homem e a mulher. Então nós percebemos a importância do relacionamento. Então até aí nós temos ligados, né? Porque Deus fala com o homem, com a criação, o próprio homem fala com Deus, tem este relacionamento entre eles, né? O relacionamento vertical, e também quando Deus cria a mulher, existe o relacionamento horizontal. Bem, agora nós iremos partir para uma situação que responde, na verdade, talvez até aguce uma das respostas para aquela primeira pergunta que nós fazemos. Para que nós precisamos de salvação? Não é? E agora a gente começa a entrar para responder essa pergunta que fizemos na primeira aula. O que acontece então depois dessa criação, de tudo ser criado perfeito, de ser atribuído as funções, né? Mais uma vez a multiplicação, o governo, o cuidado, o servir, a obediência e agora também o relacionamento. No capítulo 3 de Gênesis, do versículo 9 até o versículo 22, há algo que o ser humano comete que faz com que haja a quebra deste relacionamento entre Deus e o homem, do relacionamento vertical. Então, o que é que quebra? Então, a gente precisa destacar aqui que Deus cria o homem, o ser humano, com o livre-arbítrio, ou a livre escolha, né? Podendo escolher.
E Deus coloca para o homem a opção do bem e do mal. É interessante nós refletirmos a respeito disso, porque se o homem não tem, se o homem tem o livre-arbítrio, é dotado de livre-arbítrio, né, de poder escolher, e não se é dado para ele a opção das escolhas, então o livre-arbítrio fica inútil, né, sendo uma atividade inútil, ou uma atribuição inútil. Então, por isso nós percebemos e precisamos perceber que o homem é dotado, ou Deus propõe ao homem a escolha e, além de propor e criar o homem com a opção da escolha, coloca diante do homem o bem e o mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma apresentação da palavra de Deus para que o ser humano, na atualidade, possa perceber que Deus dá a opção para que o homem possa exercer a sua escolha ou o seu livre-arbítrio. Então, nós assim percebemos em Gênesis 3 essa proposta, né, que o homem dá, os caminhos apresentados pelo próprio Criador. Ou você pratica o bem, ou você pratica o mal, ou você escolhe o bem, ou você escolhe o mal. Assim o homem pode revelar o seu livre-arbítrio, que foi um atributo criado por Deus e dado ao homem. Então, essa é uma observação interessante. E que nós agora decorremos com essa apresentação, mostrando que, neste momento, o homem escolhe ou opta por fazer aquilo que Deus não gostaria que ele fizesse. Ou seja, desobedecesse. E a Bíblia registra dizendo que o homem come do fruto da árvore do bem e do mal, uma opção de escolha para o homem, para fazer o que Deus não gostaria que ele fizesse. Então, o comer do fruto proibido, que nós chamamos de fruto proibido, caracteriza o fato da desobediência do homem. Então, o homem não deveria comer desse fruto. Se ele não come do fruto, ele obedece. Então, ele tem a escolha de obedecer ao Criador. Se o homem come do fruto que não deveria comer, então ele opta por desobedecer ao Criador. E o que registra no capítulo 3 de Gênesis é a escolha do homem em desobedecer ao Criador. Essa desobediência do homem, e nesse caso, né, Adão, evidencia o pecado, a escolha do mal, a desobediência e, consequentemente, a quebra do relacionamento entre a criatura e o seu Criador. Ou seja, nós aí então temos essa opção e agora uma ruptura deste relacionamento. Lembrando que Deus nos criou seres relacionais, precisamos ter um relacionamento com Ele, Ele quer que tenhamos um relacionamento com Ele e quer que tenhamos um relacionamento entre a própria criação. Observamos também na segunda aula que uma das atribuições do ser humano dada por Deus é para que ele sirva a Deus e obedeça a Deus. Nessa desobediência, algumas funções, algumas atribuições do homem é quebrada. Então, ele desobedece e quebra o relacionamento entre Deus e o homem. Então, nós chamamos este ato de queda. É o ato da queda do homem. É o ato da desobediência do homem. E já chegando ao nosso final, eu gostaria de destacar que Deus nos criou com um propósito, com um objetivo de servir e obedecer. Nós não atendemos inicialmente este propósito. Logo, então, se nós não atingimos o alvo, assim nós quebramos o propósito e também o relacionamento com Deus. E a palavra pecado significa errar o alvo. O alvo é obedecer, servir e ter um relacionamento com Deus. Nós erramos o alvo porque desobedecemos. Logo, então, pecamos. Então, a palavra pecado vem disso, errar o alvo proposto por Deus. Éramos ligados a Deus porque falávamos com Ele, fomos criados
por ele se relaciona conosco, falava conosco, né, antes da queda. A Bíblia, nos primeiros capítulos de Gênesis, mostra que havia esse relacionamento de Deus. Deus fala com o homem, né, e eles se relacionavam. A partir do momento do pecado e até no momento em que Deus está ali tratando, né, do pecado e tecendo as consequências deste pecado que o homem acaba de cometer, existia um relacionamento ainda, né? Então, em Romanos capítulo 5, versículo 12, já no Novo Testamento, num livro depois de muitos anos escrito pelo apóstolo Paulo, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entenda que Paulo está falando justamente da ideia de que o pecado entrou, né? O pecado entrou a partir do momento que o homem desobedeceu, o homem não atende então os propósitos e o alvo que Deus estabeleceu como Criador. Aqui nós chegamos ao fim, porque nós queremos hoje destacar a queda, o relacionamento vertical e a quebra do relacionamento horizontal, do relacionamento do homem com Deus, o que nós chamamos de pecado original. Mais uma vez, eu espero que essas aulas estejam enriquecendo, né, o seu conhecimento. Nós queremos, né, de uma certa forma, dar um pequeno conhecimento, talvez até um conhecimento superficial, para que vocês possam procurar outros recursos e também se aprofundar nesses conhecimentos, tá bom? Então você pode procurar alguma coisa falando sobre o livre-arbítrio, como nós falamos, a escolha, sobre pecado, né, sobre relacionamento com Deus, e aí você pode buscar outras fontes para aprofundar o seu conhecimento.